Bom dia, produtivas extraordinárias da nossa comunidade Fortuna. Sejam muitíssimo bem-vindas à aula de número 188. Uma aula que eu fui buscar repertório para trazer para vocês aquilo que vocês precisavam. E eu até quero que a aula sirva como exemplo de como uma empresária tem que estudar. Porque a gente sabe que é importante o desenvolvimento contínuo nas nossas especialidades, nas nossas técnicas, mas também existem competências complementares que toda empresária precisa desenvolver. O comercial é uma delas. Eu gosto muito de comercial, vocês já sabem disso, mas eu fui buscar novos repertórios, fui buscar novas referências para poder trazer para vocês. Então a aula de hoje é uma aula de aprofundamento e ao mesmo tempo de expansão de referências, para que a partir daqui vocês consigam definir quais ações serão implementadas e quais ações vocês já sabem que não têm um alinhamento no negócio de vocês. Por quê? Muitas vezes eu recebo dúvidas ou nas sessões das mentorias, ou aqui durante as aulas, ou no meu WhatsApp, sobre fazer determinada coisa ou não fazer determinada coisa. E geralmente essas dúvidas, elas surgem porque vocês ficam perdidas entre referências e alinhamento de identidade. Então, alguém deu determinada sugestão, só que determinada sugestão não tem tanto alinhamento com o que eu quero que aconteça no meu negócio. Então, ao longo deste processo, nós precisamos tomar decisões bem pautadas. E a aula de hoje vem para isso, para vocês entenderem um pouquinho mais de vieses dentro do comercial, do que combina com a marca de cada pessoa, do que não combina com a marca de cada pessoa, para que vocês possam tomar decisões mais bem informadas. Então aproveitem a aula, tirem muitas dúvidas, porque a partir daqui com certeza nós vamos revisar essa aula muitas vezes, eu vou mencionar essa aula muitas vezes, porque a partir daqui eu acredito que a gente vai ter um marco bem interessante. E aí, nós vamos fazer uma combinação. Imaginem que vocês estão no supermercado e vocês estão escolhendo algumas frutas. Vão ter algumas frutas que são bem bonitas e que vocês querem, e aí vocês vão colocar no saco. E existem algumas frutas que vão estar machucadinhas ou vão estar bonitas, mas simplesmente não são as frutas que vocês gostam. Vocês não chamam o funcionário do super para dizer, olha essa fruta aqui. Vocês só não compram. E esse é o combinado que nós vamos fazer para a aula de hoje. Eu não quero vocês dizendo, isso não se aplica ao meu negócio, ou blá blá blá, ou isso não sei o quê. Eu não quero isso. Porque toda a energia que vocês desperdiçam batendo boca sobre coisas que não se aplicam, vai fazer falta para manter a consistência nas coisas que se aplicam. Energia não é um recurso multiplicável como dinheiro. Energia faz falta. Eu não posso fazer mais energia. Então, nós vamos combinar o seguinte. Ao final de cada palestrante, como eu disse para vocês ontem, eu estruturei a aula por palestrante. Então, ao final de cada um, eu vou fazer a pergunta que está ali. E vocês vão dizer, não se aplica, se aquilo não se aplica para vocês. Vocês vão dizer, vou refletir mais, se tem coisas ali que vocês querem aprofundar. Ou vocês vão responder com vou testar, quer dizer, tô pronta e preciso pôr essa prática na minha empresa. Tá certo? Já com o nosso primeiro palestrante. Nosso primeiro palestrante chamava Janderson Santos. Até deixa eu contextualizar para vocês que eu não conhecia nenhum dos palestrantes. Então, para mim foi muito legal entender. Eu não vou ficar batendo na história de cada um, porque isso não é relevante. Eu quero que vocês verifiquem se os ensinamentos que eu trouxe, os insights que eu trouxe vão ser relevantes e aí depois vocês escolham quais vão se tornar referências para vocês e aí vocês sigam eles nas redes sociais e aprendam com eles. Mas aqui o foco é no conteúdo propriamente dito. Então, eu trouxe algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu acredito ser relevantes para vocês. Primeira coisa que o Janderson disse foi que dinheiro é coragem. E o que ele quis dizer com isso? Que nós falamos muito sobre demitir clientes, sobre impor limites numa negociação. E ele defende que a gente só tem coragem de fazer essas coisas quando a gente não está desesperado pela venda.
Quando a gente já está muito perto de bater a meta, ou já bateu a meta, ou está com uma gestão financeira consistente, então tem fluxo de caixa, tem capital de giro, tem reserva de emergência do negócio. Quando tem uma estruturação gerencial que nos permite ter dinheiro em caixa, nós temos coragem para dizer esses nãos, para dizer os chega e assim por diante. Nosso segundo palestrante foi um que me surpreendeu bastante. De alguma forma, eu super me conectei com ele, assim, as coisas que ele foi falando, eu fui vendo que eu tava super envolvida na palestra. Então, eu gostei e foi uma das palestras. Ele começou falando uma coisa que tem tudo a ver com o nosso senso de comunidade. Ele diz que o impossível é só uma questão de companhia. Se tu anda com pessoas que nunca fizeram o que tu quer fazer, o que tu quer fazer é impossível. Se tu anda com pessoas que já fizeram o que tu quer fazer, aquilo não só é possível, como é óbvio. Então, o impossível é só uma questão de companhia, foi uma coisa que marcou e foi a primeira anotação que eu fiz sobre a palestra dele. Depois ele falou também, ele faz várias analogiazinhas, assim, ele tem um jeitinho bem engraçado de falar, talvez por isso que eu me conectei com ele. Ele diz que quando a gente tá se afogando, o jacaré é tronco. E aquilo fez muito sentido, porque a gente precisa saber se virar com os recursos que a gente tem, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente acaba pegando o cliente jacaré e usando como tronco. Esse aqui, pra mim, foi o mais fodástico de todos. Por quê? Porque ele é empresário. É vendedor e vende como empresário. Os outros, quase todos, eram vendedores e hoje são empresários. Esse aqui foi empresário primeiro e depois teve que se tornar vendedor. Então, se conectou muito comigo. Foi uma palestra, assim, que eu fiquei... Meu Deus! E daí tinha um monte de vídeo, e daí tinha um monte de coisa, porque eu queria muito aprofundar. Tanto que vocês vão ver que tem mais slides dele aqui, porque eu fiquei muito apaixonada. Mas isso sou eu, tá? Eu não tô falando isso pra dizer pra vocês se apaixonarem. Não, cada uma vai se conectar com um. É só pra contar o que acontece. E aí ele já começou falando uma coisa que já dá no meio da gente e eu achei ótimo. Que enquanto o que a gente tá fazendo tá dando algum resultado, a gente não vai inovar. Então, se eu tô conseguindo pagar as minhas continhas e arrumar o meu carrinho quando dá problema e pagar uma faxineira uma vez no mês, eu não vou inovar. Se eu tenho pouca ambição e os resultados que eu estou tendo estão sustentando a ambição que eu tenho, eu não vou inovar, porque eu não tenho motivo. E aí conecta com o que o Everson falou, de que, ou o que o Janderson falou, não lembro qual dos dois falou, que o conforto diminui a performance. Então, se eu estou tendo algum resultado com o que eu estou fazendo, eu não inovo. O quarto palestrante também é muito legal, porque ele trouxe um viés de... Eu estou aqui para defender os empresários. Eu estou aqui para defender os líderes da equipe comercial que não cumpre combinados. E aí é muito legal, porque ele ainda faz aquela coisa assim de vocês não podem falar, mas eu posso. E aí ele fez várias brincadeiras assim do tipo, tá, mas se foi combinado, por que não foi feito? E aí isso é bem legal, porque se aplica tanto para as equipes quanto para clientes e fornecedores e assim por diante. E aí ele trouxe o entendimento do cross-selling, que é o quê? Tu entender quais são os itens que combinam com o produto que tu tá vendendo. Então, por exemplo, ele conta que ele deu um treinamento comercial para uma loja e eles entenderam, fazendo análise dos dados, por isso vocês têm que ter os dados, fazendo análise dos dados, que todo mundo que comprava bermuda... Não. Era camiseta, boné e chinelo. Camiseta, bermuda e chinelo. Ele descobriu que quase todo mundo que comprava camiseta também comprava bermuda e chinelo. E que ali ele tinha uma possibilidade de aumentar o ticket médio, de aumentar os itens por venda e de aumentar, é claro, o LTV do cliente. Então, ele deu um treinamento para que todo vendedor da loja, toda vez que alguém pedisse camiseta, ele oferecesse bermuda e chinelo. E aí que depois ele foi na loja como cliente e ninguém ofereceu bermuda e chinelo. E ele tava enlouquecido. E aí dizendo que a gente tem que encarar a realidade como a realidade é. A realidade, ela é assim. As pessoas entendem, mas não fazem. Por isso que nós estamos na aula 188, revisando várias coisas que nós já falamos. E toda semana
chegando no mesmo lugar por um outro caminho. Para quê? Para que a gente possa repetir aquilo que ainda não está bem consolidado e da percepção a gente vai para a prática. E aí o Cláudio Diogo é o criador do método Storytelling. A gente já sabe o que é Storytelling, que é a contação de histórias, e ele apresenta o Storytelling, que é a venda a partir de histórias bem contadas. E ele fez uma coisa que eu achei muito legal, inclusive na Cacau Show. Ele mudou o nome do Museu Cacau Show para Sala de Alma. E ele fez isso em várias outras empresas também. Então parou de... Porque museu é uma palavra que já remete a coisas antigas e não tem um... Para as pessoas que não são amantes de arte, não tem uma conotação que gere curiosidade. Tem uma conotação de, tá, ok. Agora, quando tu chama sala de alma, meu Deus, eu quero conhecer a alma dessa empresa, como é que é? Então, gera essa curiosidade. E esse é um jeito bem legal, eu já tive várias ideias sobre isso. Ele também reforça que a dor da perda é maior do que o prazer do ganho e tem várias explicações behavioristas sobre isso também. Então, é legal vocês pensarem sobre todo esse viés de como é que eu faço para mostrar para o meu cliente que se ele não fechar comigo, ele perde. A sexta palestrante foi a única palestrante mulher e ela trouxe todo aquele viés das emoções. Ela trabalha muito com um olhar mais emocional para venda, né? E como usar a nossa inteligência emocional e a conexão emocional em prol da venda. E aí ela diz que o nosso papel é desconstruir o estereótipo do vendedor. E eu concordo 100%. Por quê? Muitas de vocês têm dificuldade de vender porque vocês acham que fazer uma oferta ou ter um discurso de venda vai colocar vocês na posição do vendedor chato que vocês tiveram experiência. Então, não. Quando a gente traz para o assunto anterior de que hoje não somos vendedores, somos gestores de contas, eu já começo a desconstruir aquele estereótipo. Eu tô conversando com a minha cliente sobre o que ela quer fazer da vida dela, sobre como eu posso contribuir, sobre com quem eu posso conectar que pode contribuir. E eu não tô só querendo oferecer uma venda. Se for o caso, nós vamos por esse caminho, mas é muito mais sobre a conexão. Ela explica também que quando a gente responde que tá só dando uma olhadinha, isso é um mecanismo de defesa para não ser invadido. Porque muitas vezes a forma como a pessoa nos aborda numa loja é tão desconectada daquilo que nós gostaríamos que a gente automaticamente entra em modo de defesa para preservar o ego que tá ali naquele momento tentando viver uma experiência. Então, a gente precisa cuidar as nossas abordagens, especialmente no WhatsApp, para não levar esse efeito olhadinha para o WhatsApp também. O sétimo palestrante é o dono da empresa que conduziu o congresso, que produziu o congresso, é o Marcos Bernardes, que é dono da Magia Educação, Magia Treinamentos, etc e tal. Ele é um dos responsáveis por trazer o método Disney com profundidade para o Brasil. E aí, ele trouxe algumas informações bem importantes. Primeiro, que a taxa de retorno da Disney é de 80%. Eu não tinha noção desse número. Então, tá, tem muita gente que não vai porque não tem grana, ou porque não quer, ou enfim. Mas quem vai, 80% volta. Imaginem se vocês tivessem 80% de retorno no negócio de vocês. E aí ele fala que a experiência ela é em todos os pontos de contato. Então, atendimento não é diferencial. Atendimento é obrigação. Só que oferecer uma experiência memorável é em todos os pontos de contato. É responder o Instagram, é responder o WhatsApp, é responder presencialmente, é estar nos lugares e estar com congruência nos lugares, é presencialmente, etc e tal. E ele diz que não é o atendimento ruim, mas a indiferença que mata o negócio. E aí ele trouxe várias estatísticas mostrando que as pessoas param de comprar de uma empresa na qual elas já eram fidelizadas porque as pessoas pararam de chamar. O oitavo palestrante ganhou meu coração porque ele estava desde cedo e assistiu a todas as palestras. Eu já falei isso para vocês e vou repetir. Quando vocês forem convidadas para palestrar nos lugares, estejam nos lugares. Se vocês não puderem ficar o tempo todo, digam que não podem. Porque essa história do, tava viajando e vim e falei 2 palavras e meu Deus, isso não agrega valor. Isso não dá percepção de valor. Mas eu sou ocupada. Foda-se. Porque daí, tu não escutou as palestras dos outros, muito provavelmente, tu vai falar coisas que vão contra o que os outros palestrantes falaram.
ou que repetem o que os outros palestrantes falaram. E aí quem se prejudica é tu. O Leandro Branquinho, ele ficou disponível durante todo o dia. Ele foi o último palestrante. Ele começou a palestrar e já era mais 7 horas da noite. E ele tava lá desde as 9 da manhã. E aí ele trouxe nos slides dele vários prompts de IA com base no que os outros palestrantes tinham falado. Inclusive, ele fez na IA a imagem do tatu no post e levou pra gente. Então, ele realmente mostrou que ele tava ali. E eu valorizo muito isso, faço isso quando eu sou convidada para palestrar e recomendo que todas vocês façam também. Ou estejam 100% ou não estejam. E aí ele trouxe pra gente colocar a energia da empolgação da primeira vez em tudo. Ele conta do primeiro beijo dele, de como foi, que ele teve que vender caneta pra conseguir dar o primeiro beijo, toda uma história engraçada. E ele diz, quando foi a última vez que a gente sentiu a empolgação de fazer algo pela primeira vez? Bom, no fim, vender é colocar a nossa construção em movimento. Quando eu vendo, eu levo tudo aquilo que eu consegui criar de transformação através do meu conhecimento e das minhas práticas para as pessoas que precisam disso. Então, a gente precisa desse olhar para desconstruir essa ideia que a gente tem, esses estereótipos que a gente tem, e parar com essa coisa de vender é difícil. Não é difícil. Vender conexão, vender energia, vender comunicação. É coração também. E nós somos coração. Então, eu não fui no congresso para me tornar especialista em venda em 1, 2 dias, né? Até coloquei ali em 2, porque o congresso teve um dia só, mas todo dia seguinte que eu fico estudando e aprofundando. Eu fui como empresária para aprender com grandes nomes e para poder trazer para vocês e ter mais teoria, porque tem muita coisa que eu aprendi de uma forma meio intuitiva. Eu aprendi de uma forma muito... Na prática, eu fui vivendo a situação e os meus amigos que são especialistas foram me ajudando e eu fui fazendo. E eu queria ter um pouco mais de teoria para trazer para vocês também. Bom, nosso encontro em grupo do mês de agosto vai ser no dia 21, sexta-feira. Terça-feira que vem nós temos aula normal. A avaliação mensal vem no dia 26, que é o dia do Acervo Fortuna. E nós temos 2 aulas adicionais. A aula sobre cultura de feedback, para construção de cultura, e a aula sobre vieses cognitivos, para vocês entenderem um pouco mais sobre de onde vêm os insights que vocês estão tendo e de onde vêm também muitas das percepções dos clientes que podem atrapalhar o comercial de vocês, para vocês se prepararem para isso. Tá certo? Espero que tenham gostado. A proposta da aula hoje foi trazer conhecimento para a gente ir pondo em prática nas próximas semanas. Tenham uma excelente semana. Contem sempre comigo.